O automóvel é um ótimo exemplo prático do que a expressão efeito estufa representa. Raios solares atravessam os vidros e o calor fica retido dentro do carro. Você sabe muito bem disso quando entra no seu automóvel e mal pode tocar o volante e ainda tem que ventilar rapidamente o interior. Durante o verão ou sob essas fortes ondas de calor, cria-se uma condição perigosa se alguém fica dentro de um carro parado, principalmente crianças e idosos, mas até mesmo animais de estimação. Vez ou outra ouve-se a notícia trágica: morre criança esquecida no carro. Foram 3 casos conhecidos no Brasil desde janeiro deste ano. Mas estudo do Departamento de Meteorologia e Ciência Climática da Universidade de San José, nos Estados Unidos, apurou 968 mortes por insolação entre 1998 e 2023. O que acontece? Segundo o Departamento de Pediatria da Associação Paulista de Medicina, a temperatura do corpo de uma criança pequena aumenta de 3 a 5 vezes mais rápido que a de uma criança maior ou um adulto. Em minutos pode ocorrer a hipertermia, elevação da temperatura do corpo a ponto de comprometer e interromper o metabolismo. Em até 2 horas, dizem os médicos, pode ocorrer a morte. A NHTSA, Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, traduz isso em números. A insolação ocorre quando a temperatura chega perto dos 40 graus Celsius e a criança pode morrer quando seu corpo atinge 41,7 graus. Esse risco é grande porque a temperatura no interior de um carro parado também sobe depressa. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, outra agência federal dos Estados Unidos, bastam 20 minutos para que o interior de um carro saia de pouco menos de 27 graus para 43 graus Celsius. Em 40 minutos, atinge 48 graus e após 1 hora pode chegar a 50,6 graus Celsius. E isso, informa a agência, pode ocorrer mesmo com uma janela aberta. E estacionar sob uma sombra também não evita o aquecimento, segundo o NHTSA. Nos Estados Unidos, 1º de maio é o Dia Nacional de Prevenção da Insolação. E nesse último foi lançada a campanha Pare, Olhe, Tranque. O vídeo enfatiza uma mensagem muito simples e direta: o nunca acontece. O Ministério da Saúde do Brasil mantém uma página eletrônica informativa sobre os riscos da insolação e como preveni-los, mas nada específico sobre pessoas dentro de carros. Embora a cada fatalidade o assunto tenha ampla cobertura da imprensa. Por que então, com tanta informação, esse tipo de tragédia continua acontecendo? Aquele estudo do Departamento de Meteorologia e Ciência Climática da Universidade de San José apurou que, das quase 1.000 mortes de criança no período de 26 anos, pouco mais da metade foram esquecidas no carro pelo cuidador. 1 em cada 4 entrou no carro sem conhecimento dos adultos. Pouco mais de 20% foram deixadas conscientemente pelo responsável. Em pouco menos de 3% dos casos, a razão é desconhecida. O risco de esquecer uma criança no carro, segundo o Departamento de Pediatria da Associação Paulista de Medicina, aumenta por conta de mudanças na rotina do motorista, dos pais, de quem é responsável por levar essa criança de um lado para outro. Como não fazer o caminho habitual, não levar a criança no carro com frequência ou mesmo o uso do celular. Diz o órgão que a maioria das crianças que foi esquecida estava a caminho da creche e eram menores de 3 anos de idade. Em outros casos, afirmam os médicos, a criança pode ter entrado no carro e não conseguiu sair. Vamos então às medidas de prevenção. O Departamento de Pediatria da Associação Paulista de Medicina informa que baseou essas orientações no documento Prevent Child Death in Hot Car,
do site healthychildren.org. Por conta de minha pesquisa, eu acrescentei instruções do NHTSA. Vamos lá. Nunca deixe uma criança sozinha dentro de um carro por qualquer período de tempo. Sempre verifique o banco de trás e certifique-se de que todas as crianças estejam fora do carro antes de trancar a porta e ir embora. Evite distrações ao dirigir, especialmente o uso do celular. Fique mais alerta quando houver uma mudança na rotina, quando outra pessoa estiver levando seu filho ou ao tomar um caminho diferente do habitual. É importante ter parceria com a escola para que entre em contato caso seu filho não chegue no horário habitual. Ponha sacolas, bolsas, celular, pastas, tudo o que costuma levar no banco de trás, para lembrar de pegar ao chegar ao destino. Escreva um bilhete ou coloque um bichinho de pelúcia no banco do passageiro para lembrar que há uma criança no banco de trás. Se outra pessoa fica encarregada de levar seu filho, verifique sempre se chegou em segurança. Quando estacionar o carro, tranque-o para evitar que uma criança entre quando não tiver ninguém por perto. As chaves do carro devem ser guardadas fora do alcance das crianças e também dos adolescentes. Crianças devem ser orientadas desde cedo de que carro não é um lugar seguro para brincar e não devem entrar ou sair dele sem a supervisão de um adulto. Mantenha os encostos rebatíveis e os bancos traseiros fechados para evitar que a criança entre no porta-malas. Alguns modelos de carro, inclusive aqui no Brasil, e aplicativos de GPS como o Waze, tem uma função chamada lembrete de criança que pode ser ativada para lembrar que há uma no banco de trás. Verifique no manual do seu carro ou pergunte na concessionária. 2 lembretes finais. Todas essas instruções são válidas também para idosos e animais de estimação, ou mesmo para um adulto saudável. Ninguém merece ficar cozinhando dentro de um carro. Segundo, se o ar aquece muito, objetos no interior do automóvel podem ficar ainda mais quentes sob a luz direta do sol. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, painel e bancos escuros podem facilmente chegar a mais de 70 graus Celsius. Esse calor é irradiado e isso também contribui para aquecer o ar dentro do veículo. E objetos metálicos, como as fivelas, os cintos de segurança, podem até queimar a sua pele. Lembre-se, o nunca acontece. Bons caminhos. Até a próxima!